Eu sou padre Douglas, eu sou padre católico, apostólico romano, né? Pode parecer absurdo, mas existem outras denominações que se dizem católicas, mas não são romanas. Eu sou daquela do Papa Francisco, aquela lá, de Roma. E sou padre, vai fazer 7 anos, sou padre ali na região de Osasco, diocese de Osasco. E sou pároco, cuido de uma paróquia na cidade de Jandira. Se você não souber onde é algo parecido com a região montanhosa da Judeia, diz lá a palavra. Quando você vê muitos morros subindo e descendo em todas as direções, é ali, Jandira e Itapevi, onde fica a minha paróquia, região oeste da Grande São Paulo. E sou membro da equipe de serviço do Encristos, que foi mencionado pelo Ângelo. O Encristos é uma sigla, Encontro de Cristãos na Busca de Unidade e Santidade. Nós temos feito aí uma empreita buscando unir os cristãos já desde 2007, fizemos 10 anos agora, no ano passado. Somos cristãos de inúmeras denominações. Claro, nós não somos pioneiros nisso, outras iniciativas de unidade já existiam, mas nós sentíamos falta de uma iniciativa que unisse os cristãos num outro denominador comum, que é o denominador do batismo no Espírito Santo e o uso de carismas, que é um fator, uma expressão de fé cristã que inclusive divide dentro do cristianismo alguns, seja na igreja evangélica, ou seja dentro das igrejas históricas, no caso da igreja católica. Mas nós vemos em Pentecostes, nós vemos no derramamento do Espírito Santo, sobretudo esse ocorrido do século XX para cá, a grande oportunidade de Deus para unir os cristãos. E o batismo no Espírito Santo como sendo a agulha e a linha dadas por Deus na mão da igreja para suturar feridas de séculos realizadas no nosso meio. Então nós temos buscado fazer isso aqui no Brasil há 10 anos. Essa iniciativa já tem sido feita na Europa, Estados Unidos, Canadá, por inúmeros irmãos, e nós estamos levando adiante e aprendendo reciprocamente, curando feridas e, inclusive, quebrando ídolos, quebrando imagens falsas. Porque o conceito mais profundo de ídolo é esse, imagens falsas. Sejam essas imagens intramentais, sejam essas imagens estéticas, sejam essas imagens emocionais. Independente do modo como se encontrem as imagens, todas elas são feitas de uma única matéria que de fato é nociva. Porque o nosso problema em si, o que de fato oferece risco à igreja, não é gesso, porcelana, barro ou argila, mas são imagens constituídas de uma matéria chamada pecado, de uma matéria chamada iniquidade, de uma matéria chamada concupiscência. Eu ia pregar alguma coisa que na realidade o Ângelo já roubou na apresentação, já falou tudo que eu ia falar, mas é inesgotável a graça de Deus, e Ele é poderoso para me revelar alguma coisa nova aqui agora. Mas você sabe que, enquanto ele contava um pouco da experiência dele no Encristos de 2007 ou 2008, se não me falha a memória, que foi esse de Mariápolis, 2008, se eu não me engano. Todos os anos nós temos alguns desses encontros. Na nossa região, ali na cidade de Cotia, nós temos todos os meses uma reunião. Toda primeira segunda-feira de cada mês nós nos reunimos. A chapa esquenta, a chaleira pipoca e a gente dá lugar mesmo no nosso pentecostalês. Oramos ali com bastante comunhão, muitos irmãos, tanto da Renovação Carismática Católica de toda a região, como de várias igrejas evangélicas ali da região. Nós nos encontramos para buscar a Deus e ouvir a palavra. E nesses anos de caminhada, nós descobrimos que a imagem, a ideia equivocada ou reduzida de idolatria fez mal a todas as igrejas, a todas. Eu aprendi, quando eu fiz filosofia, a nossa formação sacerdotal compreende 1 ano de propedêutico, 3 de filosofia, 4 de teologia, ao todo 8 anos, mais 1 ano de preparo antes da ordenação, ao todo 9 anos.
Quando eu estudei filosofia, eu me lembro, na matéria de lógica aristotélica, meu professor dizia, há uma diferença entre termo e conceito. Termo é um conjunto de símbolos semanticamente organizados que remetem a um conceito. Então, por exemplo, termo casa. O que é o termo casa? É a junção das letras C-A-S-A, casa. Isso é um termo. Perna. Bom, perna também é um conceito, é um termo. P-E-R-N-A, isso é um termo. Agora, conceito. O conceito é a ideia que está por trás do termo. Ao dizer o termo perna, o que vem à sua cabeça? Vamos então fazer um debate sobre a perna. E aí eu começo a dizer, olha, a perna é uma coisa extremamente fina, extremamente dura e absolutamente inflexível. Você vai dizer, mas de jeito nenhum. A perna é uma coisa absolutamente grossa, flexível e peluda. Eu disse, não, mas não é peluda de jeito nenhum. Ela absolutamente não tem nenhum... Tem, sim, senhor. E nós ficamos debatendo em torno do termo. E aí, quando nós vamos descobrir o que é que está por trás da discordância e da briga, nós vamos descobrir que o problema não era terminológico, o problema era conceitual. Qual é a ideia? Eu falei, escuta, de que perna você está falando? Bom, estou falando de uma perna humana. Eu falei, eu estava falando da perna da mesa. Essa aqui, olha, realmente ela é inflexível e não é peluda, e é super fina. Agora, essa daqui é flexível, peluda, olha, e grossa, hoje em dia mais do que alguns anos atrás, mas adquiri uma banha. Você veja que o problema não é terminológico, o problema é conceitual. E o que há de arena de gladiadores cristãos se debatendo em torno de distinção conceitual usando o mesmo termo. E o problema é o que está por trás do termo. Porque às vezes o seu conceito é idêntico ao meu, só que eu revisto aquele conceito com um outro termo. Mas nós temos os mesmos conceitos. Bom, a expressão, o termo idolatria. Bom, ele carrega ainda em muitas esferas de igreja conceitos que precisam ser confrontados, ou do contrário nós vamos ficar debatendo a vida inteira. Eu confesso para vocês que eu, embora tenha nascido, crescido na igreja e já esteja há anos nesse processo de unidade, me chamou a atenção o que o Ângelo falou sobre qual é a primeira ideia, qual é o primeiro conceito que vem ao se falar o termo Deus. Bom, vamos aplicar isso ao termo idolatria. Pasmem vocês, mas toda vez que eu digo a palavra idolatria, a primeira coisa que vem à minha cabeça é igreja evangélica. Não porque a igreja evangélica seja idólatra, mas porque eu passei a vida inteira sendo acusado pelos evangélicos de idólatra. Então, quando eu escuto a palavra idolatria, imediatamente me vem um senso, me vem um instinto apologético de dizer a imagem não é um ídolo. E nós, católicos, passamos a vida inteira nos desgastando para tentar explicar que ter a imagem, ou confeccionar a imagem, não é uma idolatria, e perdemos tempo com isso, deixando de denunciar a verdadeira idolatria. Vivemos em função de nos defender para dizer que não somos idólatras, ao invés de gastarmos este tempo impedindo a idolatria de entrar no nosso meio, por diversos outros meios. Ao passo que, do lado evangélico, o problema se deu no outro extremo, igualmente vicioso, de tanto reduzir a ideia de idolatria à confecção das esculturas ou dos ícones. A idolatria também começou a entrar por outros meios, porque vigiaram a respeito de um modo de idolatria, uma suposta idolatria ritual, cultual, litúrgica, e a idolatria pode entrar em diversos outros meios. Porque a idolatria, irmãos, ela não é uma atitude causada por elementos externos, mas ela é um comportamento interior desviado da graça de Deus. Antes de abrir o texto que eu gostaria de ler, para nós fazermos a oração ao final da palavra, eu quero ler
um texto. Eu juro que eu tentei não ler esse texto, mas é o texto que eu gostaria de ler, porque é um texto de um dos livros deuterocanônicos que nós temos na Bíblia Católica e não tem nas Bíblias evangélicas, que é o livro da Sabedoria de Salomão. Mas você escute o que eu vou ler e veja como literatura, veja como expressão de um texto, se de fato a idolatria não é isso, porque existem alguns capítulos nesse livro falando apenas sobre idolatria. A insensatez da idolatria, a origem da idolatria, as consequências da idolatria. Né? Num livro que está na Bíblia dos católicos. Toda vez que olhava esses capítulos, eu dizia, meu Deus, mas ele chama a gente de idólatras, por quê? Vocês sabem que domingo passado, providencialmente, eu tive uma discussão muito desagradável com uma senhora de uma certa denominação evangélica. Tem um seminarista meu que está aqui, coitado, ele ficou a madrugada inteira sem dormir porque ele não sabia que eu sabia gritar. Porque os irmãos que andam comigo sabem que eu dou a vida andando no meio dos irmãos evangélicos. Às vezes eu me dou muito melhor com certos evangélicos do que com certos católicos. E ando mais no meio desse povo. Aliás, o povo, se eu tirar a tala e for solto aqui no meio, e vocês perguntarem, tem algum padre aqui, vocês vão votar em todos e eu vou ficar por último, porque vocês vão jurar que eu sou um pastor pentecostal. Aliás, eu já escandalizei muitos desses encontros em Cristo, chegando assim, sem nenhuma tala, nenhum elemento que me discriminasse como padre, e quando apareci lá na frente e disse que era padre, o povo caiu para trás e não foi no espírito, não. Caíram escandalizados, isso aí é padre, dando glória, aleluia, falando linguagem, é isso mesmo. Agora, eu encontrei essa irmã, não era a primeira vez que eu encontrei essa irmã. Eu sabia que ela era evangélica, de uma certa denominação, não vou dizer o nome, e eu comecei, puxa, mas eu amo essa denominação, de vez em quando eu vou lá, gosto de ir lá, gosto de ouvir a palavra, gosto de ouvir os hinos, gosto de dar glória, gosto de dar aleluia, e a mulher se valendo disso, para fazer algum tipo de proselitismo. Ela fez isso uma vez, eu deixei para lá. Ela fez isso uma segunda, ela deixou para lá. Até que eu estive em Israel agora 3 semanas atrás, e fui visitar a família, e comecei a falar da minha experiência em Israel e tudo, e o pessoal perguntando, em quais lugares o senhor foi? Eu comecei a dizer os lugares onde eu fui, e não lembro que rumo que a conversa tomou, que eu comecei a descrever o assunto, dizendo, eu estive no Monte Carmelo. O que tem no Monte Carmelo? Eu falei, o Monte Carmelo, onde Elias passou a fio de espada os profetas de Baal. A mulher disse eu ouvi de rabo de orelha, assim, eram os católicos daquela época. O sangue foi fervendo, foi subindo. E aí eu disse para ela, minha senhora, vamos desenvolver um raciocínio aqui, que eu gostaria que você desenvolvesse esse raciocínio comigo. Olha, nós temos Bíblia em casa. Isso aqui é uma Bíblia. Depois eu deixo você pegar e ver se é Bíblia mesmo. Você pode conferir. E tem outros católicos aqui que até onde eu vejo estão com Bíblia também. Na nossa Bíblia tem Êxodo capítulo 20. Vocês podem verificar, ninguém rasgou, as editoras católicas não suprimiram, o capítulo está lá. Dizendo, não confeccionarás nenhuma imagem, seja daquilo que está no céu, seja abaixo do céu, não é para fazer escultura, tá? Nós temos Bíblia em casa e na nossa Bíblia tem o capítulo 20. E outros textos, como o Salmo 115, tem ouvido e não pode ouvir, tem nariz, não pode cheirar, a gente conhece todos esses textos. Todos eles. Juro que eu conheço. Mas a senhora realmente, eu disse para ela, a senhora realmente acredita que um dia, quase uns 2000 anos atrás, porque a gente tem resquícios no paleocristianismo de ícone para todo lado, ou seja, desde que o cristianismo é cristianismo, se desenha na parede, se faz ícone, se faz imagem, desde que o cristianismo é cristianismo. Mas um dia, 2000 anos atrás, a senhora acha que assim, a gente acordou de manhã de mal de Deus, de mal, puto da vida, olhamos uns para os outros e dissemos, vamos fazer alguma coisa para ofender a Deus? Vamos. E no meio de uma lista de possibilidades de coisas agradáveis e gostosas para a gente pecar, a gente resolveu pegar uma peça
de mármore e fazer uma escultura. Está aqui, vamos ofender a Deus e vamos fazer uma escultura, que a gente está com raiva dele. Veja, é tão ingênuo, é tão ridículo acreditar numa coisa dessa, que a gente acordou com a pá virada e resolvemos, para ofender a Deus, realizar uma estátua. E a existência daquela estátua ofende a um Deus eterno, imutável, soberano, infinito, que não cabe sequer no universo, mas um pedaço de gesso na face da terra, dentro da minha casa, está ofendendo. Eu disse, minha senhora, a senhora acredita nisso mesmo? Que a gente acordou de manhã com vontade de desobedecer a Bíblia e tantos outros capítulos e versículos mais agradáveis de se pecar, como por exemplo, a gente podia fazer um culto fenício a Baal, a fertilidade, pegar umas quengas, comer as quengas no terreno, para fertilizar o solo. Olha, esse era o culto fenício a Baal, que culto gostoso! Não, ao invés de pegar a quenga, eu resolvi fazer uma imagem de argila. É mais prazerosa, é mais gostosa. Ah, minha senhora! É tão ingênuo acreditar nisso, que eu tenho certeza que a senhora, com um pouco de bom senso, a senhora sabe muito bem que se existem ícones, pinturas, esculturas nas nossas igrejas, sejam católicas ou ortodoxas, também, é porque existe algum porquê. A senhora nunca parou para se perguntar o porquê? Será que é porque nós queremos gratuitamente ofender a Deus? Desagradar a Deus? Então eu deixei pai, mãe, eu deixei uma carreira, eu deixei tudo para adorar uma imagem. É isso, uma escultura. Não. A senhora há de convir. Você há de convir que é uma tontice muito grande. Eu sei que eu sou louco, mas não cheguei a esse ponto. Irmãos, a idolatria, ela é a primeira consequência do pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo, Gênesis capítulo 3, e a serpente passa a conversa em Eva, ele diz, no dia em que comerdes desses frutos, sereis como Deus. Ou seja, a tentação é a de roubar o lugar de Deus e de receber a glória de Deus. Se há uma razão para a qual o ser humano foi criado, é para a glória. Todo ser humano foi criado para a glória. Mas que glória? O ser humano foi criado para receber glória vinda do seu Criador e ser paulatinamente glorificado por Ele, de tal modo a ser elevado, santificado, aperfeiçoado, que chegaria a sentar-se em tronos celestiais junto com o seu Criador. Esse era o plano original do Criador. E para seduzir a criatura, Deus criou todas as coisas prenhes, cheias, carregadas da sua glória, para que, admirando a glória na criação, a criatura se aproximasse do Criador. É impossível que alguém, um artífice, alguém que realize uma obra, não deixe marcas suas na obra criada. Ao pegar um barro e amassar, se você já fez essa experiência, você verá que é muito difícil amassar o barro e fazer uma escultura de barro sem que as suas digitais fiquem no barro. As marcas da mão do artífice ficam impregnadas, ficam cravadas na obra criada. Então Deus, ao modelar todas as coisas, deixou a marca. Por que é que as coisas são belas? Por que é que a criação é bela? Por que é que a natureza é bela? Por que o ser humano é belo? Porque foram feitas com a mão de Deus, e as marcas das mãos do Senhor estão em todas as criaturas. E é por isso que quando nós olhamos um pôr do sol, a grandeza do mar, a altura de uma montanha, a riqueza das florestas, e quando nós admiramos a beleza da criação, nós automaticamente dizemos, é impossível não crer que Deus exista, é impossível não crer. As marcas do Criador estão impregnadas ali. Só que quando o pecado entrou no mundo, o pecado, ele incutiu no coração do homem a sensação de que Deus lhe oferecia um perigo.
Reparem em Gênesis capítulo 3. Quando Adão ouve os passos de Deus chegando no paraíso, ele vai se esconder, diz a Escritura. Ora, se esconder por quê? É um motoqueiro de capacete andando meia-noite na rua? Você se esconde de algo que você julga lhe oferecer perigo. Você se esconde de algo que se apresenta a você como sendo uma espécie de inimigo. O que é que faz com que Adão vá se esconder? Ao ouvir os passos de Deus, ele se sente em perigo, ele tem medo de Deus. Ali já se verifica que o coração do homem está vazio, por causa do pecado, daquela amizade original, estabelecida por Deus desde o princípio. E Adão vai se esconder. E ele diz: Senhor, fui me esconder porque eu estava nu, com consciência de malícia, de maldade, que o homem não possuía. A partir daí, irmãos, o coração do homem passa a ver a Deus como um inimigo, como alguém que quer o seu mal, como alguém que quer lhe cercear. E é assim até hoje. Aquele que não foi tocado, aquele que não conhece a Deus, mas está apegado a uma imagem falsa de Deus, uma ideia falsa de Deus, essa pessoa sempre verá tudo aquilo que é de Deus como sendo uma camisa de força contra a sua própria vida. Repare naqueles que não creem. Quando você fala de igreja, quando você fala de mandamentos, quando você fala de palavra de Deus, na mente do pagão, na mente daquele que não crê, mandamentos, escritura, evangelho, igreja é um conjunto de coisas para me impedir de ser feliz. Porque um monte de coisas poderiam ser proibidas, mas a Bíblia proíbe a gente de fazer logo tudo aquilo que é bom. Então o que são os mandamentos? Uma camisa de força, uma mordaça que me impede de ser feliz. Porque eu quero ser feliz na balada, eu quero ser feliz surrando e socando meu pai e minha mãe, eu quero ser feliz pecando contra a castidade, eu quero ser feliz cobiçando, ambiciando e fazendo tudo aquilo que os mandamentos proíbem. Que mandamentos chatos pra caramba! É assim que eles entendem a lei de Deus como sendo uma mordaça. A lei de Deus como sendo mal. Em outras palavras, Deus como sendo um inimigo. Que não nos quer bem, não nos quer felizes, ao contrário, nos quer recalcados, reprimidos, mal amados, amargos nesse mundo. É assim que o mundo nos vê. Porque o pecado incutiu isso no coração. Mas aí está um problema. Nós fomos feitos para a glória. Nós somos feitos pelo Criador, para o Criador. Mas se eu começo a ver o Criador como um perigo para mim, o que acontece? Acontece que ficará em mim um vazio, uma necessidade de glória, porque nós temos fome de glória, de exaltação, nós temos necessidade de nos elevar desta vida, a capacidade humana de transcender a essa realidade, a este mundo, a essa existência, é uma capacidade que não se cala, e nós temos necessidade do espiritual, do sobrenatural, do místico, nós temos necessidade do divino. Mas existe em nós uma força, uma espécie de voz desgraçada, sem vergonha. Paulo fala sobre ela no capítulo 7 da carta aos Romanos, uma lei infeliz que fica em mim, me puxando para baixo, dizendo assim: seja feliz, seja, mas não é com Deus. Não é Ele quem vai te fazer feliz. Quem vai fazer feliz a sua vida é você mesmo. E nós começamos, irmãos, a nos tornar uma aberração de humanidade. A humanidade é feita para buscar glória em Deus. Mas como ela não quer Deus, por causa do pecado, ela começa a buscar glória em qualquer coisa. Qualquer coisa. Em si mesmo e fora de si. Esse texto que eu queria ler, ele diz assim: os ímpios são insensatos por natureza. São insensatos todos os que desconheceram a Deus. Sabedoria 13, quem quiser acompanhar. Sabedoria 13. São insensatos por natureza os que desconhecem a Deus. E através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é. Nem reconhecer o artista considerando as suas obras.
Tomaram o fogo, o vento, o ar agitável, a esfera estrelada, o céu, né? A água impetuosa, os astros do céu. Tomaram essas coisas por deuses, regentes do mundo. Então veja, o primeiro modo de idolatria que surgiu de maneira coletiva na humanidade foi a idolatria cultual. De ver os resquícios de Deus que estão nas criaturas e começar a adorar as criaturas. Por quê? Porque elas possuem tal centelha do Criador que elas nos deslumbram, nos deixam encantados. E como o coração do homem não encontra mais o Criador de forma evidente, porque agora é necessário que ele se revele a nós perdemos aquela amizade original, então a humanidade lá atrás começou a adorar as criaturas, tomando as criaturas por criadores. Tem que se colocar no lugar de um homem das cavernas lá, 5.000, 6.000, 7.000 anos atrás, trancado numa caverna e de repente a água começa a cair do céu. Começa a cair do céu com força e o céu que estava claro de repente fica escuro. O chão que estava seco de repente está molhado. A terra que era infértil, de repente se torna infértil. Como explicar isso? Ora, aquele homem de 7.000, 8.000 anos atrás não foi à escola e não estudou biologia como eu e você. Nós estamos falando de um povo primitivo que quer dar respostas às coisas que vê, às coisas que lhe deslumbram, às coisas das quais ele inclusive depende para viver. E ele começa a criar respostas. E começa a pensar, eu preciso dessa água que cai do céu para sobreviver, porque senão eu não planto, porque senão eu não como, porque senão eu não vivo, porque senão não há água para eu beber, porque senão não há alimento para me sustentar. Logo, esta água que cai do céu é o que me sustenta. Esta água que cai do céu é o que nutre a minha vida. E o que aquele homem antigo, primitivo, começou a fazer? A adorar a água que cai do céu. Porque ele não tinha condições, ele não tinha discernimento de separar aquilo do Criador. Para ele aquilo é o Criador, porque ele vive daquilo. E começou a adorar a chuva, adorar o vento, adorar o fogo, adorar a pedra. Porque um coração que já não tem mais a amizade original tende a se apegar a qualquer coisa. Porque o nosso coração foi feito para a glória. E se nós não encontramos a quem dar glória, nós começamos a dar glória a qualquer coisa e a qualquer um. E foi assim, irmãos, que surgiram as religiões primitivas. Nós temos uma máxima confeccionada, escrita por Santo Agostinho no século V, que diz lex orandi, lex credendi. Ou seja, você ora aquilo que você crê. O modo de prestar culto, ele será determinado pela fé que está em você. Então, o culto, a liturgia, os elementos, aquilo é consequência da fé que está aqui. O modo como eu creio vai determinar o modo como eu vou cultuar aquele em que eu creio. Lex orandi, lex credendi. Né? Traduzindo do latim, a lei orada é a lei crida. Se você quiser conhecer a nossa fé católica, por exemplo, você vá a uma missa e escute as palavras do padre, que ele vai lendo no missal. Aquelas palavras, aquelas orações, são todo o conteúdo da fé católica. Só que em forma de oração. E não em forma de texto teológico, em forma de doutrina, em forma de catecismo, etc. Em forma de oração. Porque é a fé orada. E não é assim quando nós fazemos oração? Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Bom, para você verbalizar isso, é porque antes de verbalizar você crê aquilo. A fé crida é a fé orada. Nós estamos falando, irmãos, de povos, de civilizações inteiras. Você pode pesquisar, você pode observar, todos os povos da face da terra tiveram esse comportamento. Inclusive povos que nunca tiveram contato. Pegue lá os aborígenes da Austrália e os índios que viviam aqui no Brasil. E veja, todos adoravam o sol, a lua, o fogo, o ar, o vento. Politeísmo. Adoração às forças da natureza. Enfim, se tornaram assim. Não foram capazes de distinguir as criaturas do Criador.
Só quem poderia ajudar, fazer com que o ser humano desassociasse as criaturas de um Criador é o próprio Criador. E por isso ele começa um processo de revelação de si mesmo. E começa isso num homem chamado Abrão, em Ur dos Caldeus. Abrão é o pai na fé, porque ele é o protagonista de uma atitude que não é natural. Já parou para se perguntar, por que será que Abraão é o pai da fé? Será que não existiu um outro homem em outro lugar que teve a mesma atitude de Abraão, mas que de repente a gente não conhece? Nós conhecemos Abraão porque ele está na Bíblia, porque os textos levaram adiante essa história. Mas será que um outro homem em outro lugar não teve a mesma sacada e a mesma revelação? Resposta: não, não tem. Quando você observa a história das civilizações, você verifica que o comportamento humano é sempre o mesmo durante milênios. Uma geração adora o vento, o fogo, o ar, o mar, o peixe, o cavalo, ou os sentimentos humanos, adoram o corpo, adoram a paixão, adoram as emoções, adoram os sonhos, como eram os gregos antigos, como eram as tribos africanas, como eram os índios norte-americanos, ou os índios brasileiros, ou os aborígenes na África, ou na Austrália, enfim, todos os povos, todos tinham o seu panteão, uma coleção de deuses, e todos estes deuses eram, na verdade, as forças da natureza personificadas, todos, isso era o comportamento humano natural. Veja como, depois que a humanidade declinou em pecado, ela se tornou idólatra, tudo que lhe admira, tudo que causa admiração no ser humano, ele já está adorando, já está prestando devoção, tudo. Se você já teve a oportunidade de estudar um pouco na escola, fazer leitura sobre a Grécia Antiga, veja, tudo era divinizado na Grécia Antiga. Estou chapado, estou bêbado, tem um deus para aquilo, Dionísio. Estou com formiga, não sei o que, quero coisar, tem um deus para aquilo, Afrodite, Baco, tem deus para tudo. Eu quero estudar, quero ser sábio, inteligente. Tem Deus para aquilo, Atena. Para tudo tinha um Deus. Até para falar língua estranha tinha um Deus. Você sabe que o fenômeno glossolalia de falar línguas estranhas não é criação do cristianismo. O Espírito Santo trouxe para o cristianismo e revestiu de uma revelação. Mas existe glossolalia em outras religiões. Os xamãs falavam línguas estranhas. Nós usamos em ciência uma palavra, em ciência teológica também, uma palavra chamada hermenêutica. Hermenêutica significa interpretação. E de onde vem essa palavra hermenêutica? Vem do culto do deus Hermes. Hermenêuticos era a pessoa que traduzia as sacerdotisas de Hermes possuídas pelo espírito de Hermes. E elas eram possuídas pelo espírito de Hermes e começava e alguém ia lá e dizia, ele está falando isso, aquilo. Eram as hermenêuticos. Então, hermenêutica é fazer a interpretação. Veja, até para a língua estranha tinha Deus. Tinha Deus para tudo. Tudo que causa admiração. É a mente humana, as profundidades da mente humana, os sonhos, etc. Bom, tinha Deus para aquilo. Tinha Deus para tudo. O fato é que o comportamento humano natural era adorar as coisas, sejam humanas ou seja do cosmos, né, do mundo físico. Até que num dado momento surge alguém que tem uma sacada que ninguém teve. E que por ele ter esta sacada, não pode ter vindo da cabeça dele, isso só pode ter sido colocado na cabeça dele, de fora para dentro. Abraão, em Ur dos Caldeus, cresce obviamente num regime idolátrico, como todas as civilizações humanas tinham regimes politeístas de religião. Inclusive há um escrito talmúdico que diz que o pai de Abrão, Taré, era um artesão de ídolos, confeccionava ídolos. E as pessoas iam lá, eu estou com uma dor de dente, você tem um ídolo para dor de dente? Tem, vendia um ídolo. E as pessoas realmente acreditavam que uma peça de madeira, ou de gesso, ou de barro, tinha o poder material de emanar algum tipo de força que curava. E Abraão disse, mas não pode ser verdade isso daqui meu pai fez no quintal de casa. E como que esta pessoa deposita fé neste objeto e realmente acredita que este objeto pode beneficiá-la de alguma forma? Isso é um modo, irmãos, um modo de idolatria chamado superstição, que existem os modos de idolatria.
Superstição. Atribuir poder mágico ou sobrenatural a objetos. Que eu chamo na nossa igreja de macumba católica. Porque tem esse perigo dentro da igreja católica, obviamente. Tem pessoas que usam o terço como instrumento de oração, mas tem pessoas que põem o terço no pescoço e acham que o terço vai proteger de acidente de trânsito, que vai abrir porta de emprego. Mas se você não procurar, não distribuir currículo e não se capacitar, filho, pode botar um rosário, pode botar a Aparecida inteira no pescoço, você não vai arrumar emprego. E se você não olhar para os dois lados antes de atravessar, filho, vai com terço e tudo para o necrotério. Não tem jeito. Mas realmente tem quem acredite que há um poder no objeto. Isso é superstição e idolatria tão condenada na nossa igreja, pela nossa doutrina, como é condenada por qualquer cristão, mesmo os não católicos. Agora veja, Abraão começa a perceber, não é possível. Não existe no panteão um Deus dos deuses, porque isso é uma coisa curiosa que existe nos panteões, em todos, por mais idólatras que eles fossem, eles tinham uma noção de que provavelmente haja entre os deuses um Deus dos deuses, porque se nós temos deuses para nós, os deuses devem ter deuses para eles também. Veja, quem deixou esta noção no coração do homem foi o Criador, porque nós fomos criados pelo Criador para farejar o Criador, para sentir o Criador, mas nós não percebíamos o Criador. Uma espécie de magnetismo, sabe quando há um metal e o ímã passa por perto, mas não passa perto o suficiente, os metais se movem em direção ao ímã, mas não sobe o suficiente para grudar, e ficam naquele vai e não vai, né? Não, nem caga nem sai da moita, assim. O ser humano estava assim, em direção a Deus, mas não alcançava. E Deus começa um processo de revelação em Abraão. E Abraão diz, não, se existe um Deus dos deuses, por que não cultuar o Deus dos deuses e a mais ninguém? E ele faz uma opção, a partir de agora o meu Deus será El Elyon, que era o Deus dos deuses do panteão fenício, porque era o que Abraão conhecia. El Elyon, o Deus dos deuses. Abraão, quem é o seu Deus? El Elyon. Tá, mas que outros deuses você cultua? Não, só ele. Como só ele? Ninguém cultua um Deus só, mas eu cultuo um Deus só. E os outros deuses, Abraão? Não quero saber. Eu escolhi adorar o único Deus. E veja, Abraão não desconsidera o fato de que os outros deuses existissem. Mas ele optou por adorar um único Deus, o seu Deus. Uma outra concepção que existe nas religiões animistas antigas é de que o Deus que eu adoro adquire as feições da minha adoração. Isso era uma concepção dos povos antigos. Então, vamos adorar lá na Grécia Antiga, sei lá, Artemis. Bom, nós todos adoramos Artemis, mas Artemis para mim não é o que é Artemis para você. Você tem uma centelha de Artemis em você e eu tenho outra. E quando eu morro, essa centelha vai comigo. O meu Deus morre comigo, porque o meu Deus é a medida do meu culto. Essa era a compreensão do homem antigo. Abraão diz assim, peraí, isso também está errado. Se ele é um Deus, ele não pode morrer junto comigo. Se ele é um Deus, ele é maior do que a experiência pessoal e subjetiva que eu faço da divindade dele. Então, eu vou ensinar os meus filhos a adorar o meu Deus. E eu vou ensiná-los que o meu Deus não morre e que a experiência que eu faço com o meu Deus não morre comigo. A mesma experiência pode se perpetuar. Isso é uma novidade, porque os pagãos não acreditavam dessa forma. Então foram perguntar para Isaac, Isaac, quem é o seu Deus? Bom, é o Deus do meu pai. Não, mas o seu pai já não morreu? Morreu, mas o meu Deus é o Deus dele. Não existe, Isaac, existe. O meu pai me ensinou. Ele recebeu. Gente, isso é uma sacada que não pode ter vindo da cabeça de Abraão. Isso só veio de fora. Isso não há textos no sânscrito indiano que digam que alguém teve essa sacada. Isso não há hieróglifos no Egito Antigo que digam que alguém teve essa sacada. Nenhum povo primitivo teve essa sacada. Apenas um homem na antiga Caldeia chamado Abraão, que originou a fé hebraica.
uma novidade sobre a face da terra, uma quebra de paradigma humano, que para alguém criar, de duas uma, ou estava muito doido, ou só pode ter vindo de fora. Por isso ele é chamado na Escritura de o pai na fé, porque ele é o primeiro a crer naquilo que posteriormente seria a fé de todos os crentes. A fé do Deus revelado, do Deus que tomou a iniciativa de se reconciliar, do Deus que por um instante arrefeceu, esquentou a sua ira no paraíso, mas começou a arrefecê-la e voltar ao encontro do homem que havia ofendido a ele. E aí, irmãos, Isaac também ensinou o seu filho a adorar o seu Deus e o Deus do seu avô. Olha, Jacó, você não conheceu meu pai, mas ele tinha um Deus e meu pai morreu, mas o Deus dele é o meu Deus e ele vai ser o seu Deus também. Isso era um absurdo para os povos ao lado. Quem é o seu Deus, Jacó? O meu Deus é o Deus do meu pai e do meu avô. Mas isso não existe, existe. Na minha família é assim. E foram perguntar aos filhos de Jacó, mas quem é o Deus de vocês? José! Você foi jogado na cisterna, está aqui no Egito, a gente tem um monte aqui, tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um solzinho, tem um monte de coisa para a gente adorar, adora aqui com a gente. Não, não posso. O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso não existe, José. Cada um tem o seu Deus. Não, mas lá em casa é assim. Lá em casa é desse jeito. Não, mas está aqui, olha. Veja, nem os povos antigos acreditavam que aqueles objetos eram os deuses. Mas eles acreditavam que de alguma forma os deuses se personificavam naqueles ídolos, naquelas esculturas. Era uma idolatria supersticiosa. E o povo do Egito era todo daquela forma. Bom, e nós conhecemos a história, depois José trouxe a família para o Egito, a família se enturmou, ficou ali, passou uma geração, passou outra, morreu José, morreu Jacó, morreram todos e chegou um tempo em que o faraó não conheceu, subiu um faraó que não conheceu a José e começou a oprimir os hebreus. E os hebreus ficaram ali por 400 anos cercados por um regime idolátrico, politeísta, e aquilo foi entrando nos hebreus. Nós sabemos a luta que é para permanecer com uma identidade viva no meio de uma maioria que não crê no que nós cremos. Não é fácil, não é óbvio. E aquele povo sai do deserto e é óbvio que Deus vai proibi-los de confeccionar esculturas. Porque escultura remetia ao culto do Egito, aquele culto pagão de todas as civilizações antigas. Todas. O problema de Deus não está com as esculturas, o problema está no que elas representam e no culto que elas geravam no coração dos que adoram. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, e era esse o problema, tirar o Egito de dentro do povo. Tanto que não deu certo, teve que morrer aquela geração toda desgraçada, para vir outra. Só sobrou Caleb e Josué, tadinho. Porque o Egito impregnou de tal forma que qualquer desavença com o Deus de Moisés, que era o Deus de José, que era o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, eles tinham necessidade de dizer isso recorrentemente, nós lemos na Escritura, porque é um modo de distinguir o Deus deste povo dos deuses ao redor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque isso é uma quebra de paradigma. Você sabe que antes embora eu tenha crescido na igreja católica, a gente tem aquela fase de adolescência e de rebeldia. E eu virei macumbeiro. Não vou contar essa história, que ela é muito, muito, muito longa. Um dia vocês me chamam, eu conto, vocês vão no banheiro antes, porque vocês riem muito e pode dar mijadeira quando eu contar. Porque a história é muito engraçada. Mas muito longa a história da minha conversão. Eu fiquei 3 anos e pouco da minha vida no candomblé. O candomblé, ele é um resquício dessas religiões que vieram da África. Politeístas, animistas, adorando as forças da natureza, tal e qual se fazia na África ou nos povos antigos, se fazia ali. E ali no candomblé existe a mesma noção, né? Ogum, olha, Iemanjá, quem é Iemanjá? É o mar. Iemanjá não é uma pessoa, não é o espírito de alguém que morreu, isso é espiritismo. O candomblé não é espiritismo, o candomblé é animismo. O que é Iemanjá? É o mar. Agora, o mar é muito grande, né?
A minha Iemanjá não é a dela, que não é a dela, que não é a dela, e assim vai. E quando eu morro, a minha Iemanjá morre comigo. Isso permanece até hoje no animismo. E o povo hebreu tem necessidade recorrente de afirmar: o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque eles morreram, mas este Deus está acima da capacidade humana de apreendê-los. Porque Ele é Deus dos vivos. Jesus recorre a essa passagem para dissuadir os saduceus, que não criam em ressurreição. Ora, está escrito na Torá que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como que vocês chamam Ele de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não creem em ressurreição, sendo que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos? Então Deus permanece vivo, apesar das pessoas que morrem. Então esse foi o passo da fé. E, irmãos, quando eu saí do candomblé, eu comecei a perceber que realmente a capacidade humana de se apegar àquilo que deslumbra é o que gera a idolatria. O problema de Deus não era com o ouro e a prata que os hebreus traziam do Egito. O problema foi quando esse ouro e essa prata foram usados para uma finalidade fora do plano de Deus. Confeccionar o infeliz do bezerro. E o engraçado é que Deus proíbe a confecção do bezerro. Moisés desce irado, quebra o bezerro, bota na água e faz todo mundo beber aquela desgraça. Mas o mesmo povo, quando entra na terra prometida e eles vão construir o templo, lá em Salomão, Deus revela a Salomão para construir um monte de boi dentro do templo. Vocês lembram disso? Capítulo 25 do livro dos Reis, 2 Reis. Que é pior, um boi é pior que um bezerro, porque é um bezerro que cresceu. E tinha um monte dentro do templo. Ele proibiu de fazer as imagens, as estátuas, as esculturas, mas mandou fazer querubim de ouro em cima da arca, mandou fazer serpente. E mandava quebrar quando virava objeto de idolatria. Então o problema de Deus não é com o objeto, mas é com o comportamento humano diante dele. E aqui que está, irmãos, nós podemos quebrar, tirar os objetos da nossa vida. Se o problema for os objetos, se o que me leva a ser um idólatra são as imagens que tem lá em casa, eu quebro. O problema é que não é fácil assim se livrar da idolatria. Porque eu posso me tornar o pior dos idólatras sem ter nenhuma imagem externa e estar cheio delas dentro de mim. Cheio delas dentro de mim. E hoje a dificuldade é de eu ensinar o meu povo católico a combater a verdadeira idolatria e parar de virar um apologista desmedido, porque nós precisamos provar que as imagens não são deuses. Não, pare de ter que provar que as imagens não são deuses e vá combater a idolatria. Eu dizia para aquela senhora no domingo à noite: minha senhora, a senhora pode não ter idolatria com o objeto de mármore, mas a senhora pode ter idolatria com o texto da Bíblia, a senhora pode ter idolatria com o líder da sua igreja, a senhora pode ter idolatria com o cabelo que a senhora deixa crescer até o pé. A senhora pode ter idolatria com qualquer coisa. Você pode não ter um objeto de devoção na carteira, um terço, um rosário, uma imagem de quem quer que seja, mas tem isso daqui, que rouba o seu tempo, que rouba os seus dias, que rouba as suas horas, o dia inteiro, e isso aqui se torna um objeto de culto o dia inteiro na sua mão, porque é diante disso que você fica, é por causa disso que você deixa de comer, deixa de beber e deixa de dormir, deixa de orar, e não percebe que isso aqui virou um ídolo. E não adianta isso aqui cair no chão e quebrar, que você vai lá no templo onde se gera esse ídolo e compra outro. A idolatria está no coração, determinado a idolatrar. Porque quem não crê em Deus vai crer em qualquer coisa que não seja Ele, desde que aquilo lhe cause um prazer, desde que aquilo lhe traga algum tipo de glória, desde que aquilo lhe traga algum tipo de conforto, de bem-estar. Eu começo a me apegar e a idolatrar aquilo. A solução, irmãos, para a idolatria é a liberdade. Conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, nos torna livres. Nós paramos de nos enganchar nas criaturas. Agora, percebam com toda a história que eu contei, como nós nos tornamos idólatras facilmente. Qualquer coisa que nos admire, que nos deslumbre, pode se tornar objeto de idolatria. Qualquer uma.
Qualquer uma que me cause algum tipo de alegria, contentamento, satisfação, qualquer uma, pode se tornar objeto de idolatria. Muito antes que existisse a querela das estátuas lá em Moisés, Deus precisou ensinar Abraão a não ser idólatra. Parece que quando ele quebrou com o paradigma das estátuas do seu pai Taré, ele deixou de ser idólatra? Não. Abraão queria tanto um filho, que quando o filho veio, Deus quis verificar se aquele filho não se tornou objeto de idolatria no coração de Abraão. Abraão, você vai subir no Moriá, você vai sacrificar o seu filho para mim. Não. Mas o meu filho, quem é Deus? Eu ou seu filho? Suba e sacrifique. Abraão passou por provas. É preciso passar por provas que experimentem o coração para ver se você não é um idólatra. Tem uma parte da minha família toda que pertence a uma determinada denominação evangélica. E eu me lembro do dia que a família foi passando para lá. Uns tiveram o bom senso de dar as imagens que eles tinham para minha mãe, tadinha, e outros quebraram no meio da rua. Muito bem. Paciência. Quebraram. Não pense que eu perdi o sono porque as imagens se quebraram, porque eu tenho muita convicção de que os meus deuses não são aquelas imagens. Elas é que achavam que eram. Aliás, as imagens na minha casa, de vez em quando, a gente vai limpar a estante, elas caem e quebram também. E nem por isso eu vou lá chorar em cima da imagem porque ela quebrou, como se meu Deus tivesse se quebrado junto com elas. Eu vou lá e compro outra. É simples. Se fosse o meu Deus quebrar, aí sim eu perderia a paz, o sono, a tranquilidade. Aí, gente, é tão óbvio que aquilo não é o meu Deus que eu vou lá e compro outra. Sim, talvez até mais bonita. E aí, irmãos, eu vi que as minhas primas deixaram de ser, entre aspas, idólatras das imagens, mas foram se tornando idólatras do pastor onde elas iam, idólatras das músicas e das bandas gospels que elas escutavam. Foram se tornando idólatras. E um dia eu disse para elas, viu, você quebrou a imagem da Virgem Maria, está na hora de você quebrar o pastor também. Porque não adianta você desenganchar do gesso para se enganchar na carne e no osso. Porque se é maldito quem confia na estátua de barro, tão maldito é aquele que confia no homem. Ou a sua Bíblia não tem Jeremias 17? O que está em Jeremias 17? Então, você virou evangélica para não conhecer a Bíblia? Jeremias 17, maldito o homem que confia em tu homem. Você confiava na imagem, porque eu nunca confiei. A imagem tem uma finalidade pedagógica, espiritual na minha vida, isso ela tem. Agora, eu não fio minha confiança nela, tanto que se ela quebrar eu vou lá e compro outro, que o problema não era aquela imagem, o problema é a questão é aquilo que ela representa para mim. E mesmo sem ela, eu posso prestar culto a Deus. Naquele texto em que há uma querela entre os profetas de Baal e Elias, não há nenhuma imagem ali, mesmo assim eles prestam culto a Baal, leia o texto. Foram erguidos 2 altares, mas não havia imagem de Baal. É possível ser idólatra de Baal sem a imagem do Baal ali. A idolatria vai comigo aonde eu vou, se eu estiver determinado a ficar nela. Assim como o culto ao Deus verdadeiro vai comigo aonde eu vou. Assim como a paixão e a revelação do Deus vivo vai comigo aonde eu vou. Então é uma questão de revelação contra a ignorância. E não a briga entre objetos, como se fosse o seriado do Mr. Bean. Pá, 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 pá. Não se trata de briga de objetos. Gesso, porcelana ou acrílico. Se trata de corações. Se é de carne, cheio do Espírito, ou se ainda é de pedra. O coração. E aí, irmãos, eu comecei a compreender. Comecei a tentar ajudar as minhas primas a compreender. Minha irmã, se você se encontrou na igreja evangélica, Deus seja louvado. Mas que você não se pegue na igreja evangélica fazendo aquilo que você nos acusava de fazer. E não se torne idólatra também. Abraão teve que passar por uma prova a certo instante. Passou pela primeira, mas teve que passar pela segunda. E o cristão tem de se reavaliar à luz da palavra, dia após dia, para não se pegar em idolatria, porque nós nos enganchamos fácil.
É como se existisse uma espécie de velcro ao redor da nossa alma, e aonde a gente vai passando, a gente vai se enganchando. E as coisas vão gerando apego em nós. Abraão teve de dar uma prova de que o seu filho, por mais amado que fosse, não estava ocupando o lugar de Deus. E pode haver esse tipo de coisa dentro do nosso meio. Nós amamos tanto o próprio filho, a própria filha, que pode se tornar uma idolatria, inclusive. Quando por causa do filho eu não oro, por causa do filho eu não vou à igreja, por causa do filho eu não sirvo a Deus, por causa do filho eu não vou visitar um pobre, por causa do filho eu não faço nada por ninguém. Há quem comece a namorar, arrumar um homem, um rapaz, uma moça, e fica tão deslumbrado que aquilo se torna um ídolo. Ele não é muito de igreja, então para a gente não brigar eu paro de ir. Minha irmã, vigia na terra, varoa. Olha a idolatria começando a entrar. A idolatria começando a entrar. E você não percebe, por quê? Porque ele não é feito de gesso. Porque ele é feito de carne e osso e pode estar se tornando tão ídolo quanto aqueles que precisavam ser quebrados lá no deserto, ou quanto aquele que precisava ser colocado no Moriá, em cima da lenha. Tem um santo da nossa igreja, que nós veneramos, que diz assim: Deus não pede de nós muito, Deus pede de nós tudo. Ou é tudo, ou nem vem. Ou é quente, ou é frio. Morno dá nojo, dá asco. Ele vai vomitar. Onde está o teu afeto? Onde está o teu amor? Onde está o teu coração? Aquele será o teu tesouro. É simples verificar se uma coisa, alguém, pessoa, objeto, enfim, o que quer que seja, é nosso Deus ou não. Aquilo que ocupa a maior parte do nosso pensamento, dos nossos planos, dos nossos projetos, aquele é o nosso Deus. Se esse for o Deus de Jesus Cristo, isso é adoração. Se for qualquer coisa que não seja Ele, já é idolatria. Uma vez eu atendi uma senhora na minha paróquia, que sempre falava do esposo, que ela amava muito o esposo, que ela queria muito que o esposo viesse para a igreja. Eu digo: minha senhora, a senhora fala tanto desse esposo, onde é que esse homem está? Padre, ele não tem tempo de vir à igreja. Ele tem 2 chácaras, a gente tem essas 2 chácaras, então todo fim de semana, ele trabalha a semana inteira, o fim de semana ele precisa ir nessas chácaras para fazer pagamento para os funcionários, para ver se está tudo ok. Então como ele tem essas 2 chácaras, ele não pode vir à igreja. Eu disse: não, filha, ele não tem 2 chácaras, as 2 chácaras é que tem ele, porque a pessoa trabalha a vida inteira para adquirir bens, e esses bens tiram ela da presença de Deus. Isso é idolatria. Melhor pobre, sem ter nada, servir a Deus, do que tendo estas coisas sair da presença dele. É melhor, filha, você encalhada, do que tendo um homem do seu lado, ele te tirar da presença de Deus. Isso é idolatria. Se o teu olho te faz pecar, arranca essa desgraça. É melhor você entrar cego no reino de Deus do que ir com os 2 olhos e parar no inferno. Deus não pede de nós muito, Ele pede tudo. E até porque, irmãos, nós vamos nos tornando semelhantes àquilo que nós adoramos. Tudo aquilo que é objeto da admiração de alguém vai modelando o caráter da pessoa. É simples ver se alguém é idólatra ou não. Então, primeiro, aquilo que ocupa a maior parte do tempo, a maior parte dos sonhos, dos planos, dos projetos, a prioridade do meu orçamento, a prioridade dos meus planejamentos, a prioridade da minha família, aquilo é o nosso Deus. Segunda coisa, o comportamento da pessoa. Ela vai se tornando aquilo que ela adora. Deus está preocupado que as pessoas pertençam a Ele. Quando perguntaram a Jesus: Senhor, é lícito ou não pagar imposto a César? Para tentar pegá-lo ali em contradição. O que foi que ele pediu antes de responder? Me dê uma moeda do imposto. De quem é o rosto? Né, a imagem cravada na moeda. De César, muito bem. Você é propriedade daquele cuja imagem está cravada em você. A moeda é feita, a imagem de César pertence a ele. Você é feito a imagem de Deus, você pertence a ele. Dar a Deus o que é de Deus é dar o homem, é dar a alma, é dar a vida. É isso que Deus quer. Eu fui feito à imagem dele. Se a imagem de César está na moeda e ela é propriedade dele, a imagem de Deus está em mim e eu pertenço a ele.
E eu não terei realização, não terei plenitude, não terei felicidade, não terei razão de ser e de existir fora dele. Basta observar o comportamento da pessoa, o jeito dela, de falar, de agir, os lugares onde ela vai, o modo como ela se comporta. Tudo isso é determinado por aquilo que ela tem como imagem soberana na mente dela. Uma época, eu reparei que os jovens da igreja, da paróquia, começaram a aparecer com os cabelos tudo arrepiados. Ainda hoje tem alguns, mas uma época todo mundo com o cabelo arrepiado, cortado aqui, cortado ali, isso parecia uma calopsita. Todos chegando, andando na rua. Eu falei, é o quê, hein? O que está acontecendo? Até que um dia eu liguei a televisão e vi uma pessoa famosa que tinha aquele cabelo. Neymar. Parecia uma calopsita. Todos os jovens queriam ter o cabelo igual dele. Por quê? Porque Neymar era objeto de admiração. E eu quero ser igual àquilo que eu admiro. Isso é comportamento humano. Não dá para pensar alguém que diz que adora o Senhor e não tem as feições dele. Não dá para pensar alguém que diz que adora a Jesus e não perdoa como ele. Não dá para pensar alguém que adora a Jesus e não está disposto a dar a vida como ele dá. Não dá para pensar alguém que diz adorar a Jesus e não tem o comportamento dele, porque não está olhando para ele. Não dá para pensar alguém que diz adorar a Deus, acreditar em Deus, mas tem medo de Deus. Quem tem medo de Deus é Adão, é o homem velho. Se você ainda tem medo de Deus e não se aproxima, está de cabeça baixa, no nome do Senhor Jesus, seja liberto por essa palavra, quebre esse ídolo, quebre essa imagem. Deus ama você, Deus tem afeto por você, Deus pensou em você desde toda a eternidade. E é hora de se achegar novamente. Adorar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, nos leva ao conhecimento do Deus verdadeiro e a excluir os falsos ídolos por consequência. Vamos ficar de pé, irmãos. Existem pessoas, irmãos, que formam a imagem de Deus a partir de conceitos previamente oferecidos. Quantos têm dificuldade de adorar a Deus como Pai porque, por exemplo, não tiveram boa referência de pai? Então chamar a Deus de Pai para essas pessoas é aversivo, porque a ideia de Pai que elas têm não é uma imagem boa, não é uma imagem positiva. É preciso quebrar a ideia falsa de Pai, para que ela possa recuperar a paternidade de Deus dentro dela. Uma vez eu orei por uma moça que tinha muita dificuldade de entrar nas nossas igrejas, porque nas nossas igrejas católicas a maioria delas tem o crucifixo com o crucificado. E olhando para o crucificado, o que você vê? Um homem nu, né? Essa moça foi abusada a vida inteira sexualmente. Quando ela olhava para a cruz, ela não conseguia ver Jesus. Aquilo remetia a ela a violência sexual que ela sofria. Nós oramos por ela, pedimos cura interior, ela caiu no poder do Espírito Santo e em repouso no chão, caída, ela teve uma visão. Um menino chegou, abraçou ela e disse, me pega no colo, tia. Ela pegou, todo doce, e ela disse, quem é você, filha? Eu sou Jesus. E Jesus se apresentou a ela como um menino, porque ela tinha aversão a abraçar, a se achegar a homens, porque a imagem de homem dela era equivocada. E Jesus apareceu como um menino e foi se entretendo, e isso numa visão. E ela foi se entretendo, andando no jardim, Jesus foi conversando com ela, e ela disse, você está crescendo. Eu falei, mas sou eu, tia. Sou eu. Deixa eu andar com você no jardim. E ela foi andando, passeando, até que ele foi se tornando um adolescente, mas ela já conhecia ele. E depois ele foi se tornando um homem, a barba foi crescendo, ele falou, olha, a barba está crescendo, mas você não liga, porque sou eu. Até que quando ele se tornou um homem feito, ela disse o nome dela. Ele disse, filha. Ele disse o nome dela. Agora você sabe quem eu sou. Deixa eu dar a vida por você. E ele abre os braços e morre na cruz, na frente dela, na visão. E ela foi curada. Precisou, irmãos, Deus aparecer na forma que era preciso, porque o amor de Deus é tal que ele desce ao nível da miséria humana para poder nos elevar à sua riqueza de glória. E bem-aventurado é aquele que crê no Senhor Jesus e que deixa ele fazer isso, operar essa obra em nós. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos e devemos conhecer o Deus verdadeiro e nos ir tornando semelhantes a Ele.